Eram quase meia-noite, 11h52, para ser exata, quando o brilho da tela do meu celular cortou a escuridão do meu quarto. Eu estava completamente acordada. Raramente conseguia dormir profundamente naquela casa, um lugar onde a paz parecia um artigo de luxo, algo emprestado. Estendi a mão para pegar o celular, meus olhos ardendo com a luz repentina. Era uma notificação do meu aplicativo do banco. Transferência iniciada. R$ 250 mil movidos para o fundo de casamento Sonho Toscano. Eu apenas encarei a tela, minha mente se recusando a processar as palavras. Pisquei 1, 2 vezes, esperando que fosse um erro do sistema. Um engano, mas o texto digital permaneceu ali, frio e absoluto. Aquela quantia não era apenas um número abstrato. Eram 6 anos trabalhando em turnos duplos. Eram todas as férias que eu não tirei, cada refeição que cozinhei em casa em vez de comer fora. Era o meu mestrado em arquitetura. Era o meu passaporte para a liberdade. Meus pais não se deram ao trabalho de perguntar. Não houve um telefonema de aviso, nenhuma conversa gentil. Eles simplesmente pegaram todo o meu futuro e o transferiram para a conta da minha irmã, porque ela decidiu que queria um segundo casamento, ainda mais extravagante na Itália. Sentei-me devagar, à beirada do colchão fria contra minhas pernas. A casa estava em absoluto silêncio. No corredor, meus pais provavelmente dormiam, enrolados em lençóis de muitos fios, sonhando com passeios por vinhedos e vestidos de grife. Eles provavelmente antecipavam uma cena pela manhã. Esperavam lágrimas seguidas por um sermão onde explicariam calmamente seus motivos, até que eu recuasse, como sempre. Mas desta vez, as lágrimas não vieram. Uma calma profunda e gélida tomou conta de mim, um sentimento muito mais pesado e sólido do que a simples raiva. Olhei para a luz azulada do celular e sussurrei no quarto silencioso. É isso. Hoje é o dia em que eu deixo de ser a rede de segurança de vocês. Antes de entrarmos no que aconteceu a seguir, me faça um favor e clique no botão de curtir. Inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo nos comentários abaixo. Na manhã seguinte, o céu sobre São Paulo estava num tom roxo, opaco e machucado. Uma garoa fria caía, do tipo que deixa as ruas escorregadias e a cidade com um ar sombrio. Eu estava estacionada do outro lado da rua da casa dos meus pais, em Higienópolis. Minhas mãos tão cerradas ao redor do volante que os nós dos meus dedos estavam brancos. Desliguei o motor e o silêncio súbito no carro pareceu ensurdecedor. Olhei para o casarão histórico de tijolos aparentes. Era elegante, com venezianas pretas e uma aldrava de latão perfeitamente polida na porta. Era o tipo de casa que os turistas fotografavam, um símbolo de dinheiro antigo e prestígio discreto. Por dentro, eu sabia que o piso era de madeira de lei original, polido até brilhar como um espelho. Sabia que a cozinha tinha sido reformada com bancadas de mármore importado de Carrara. Sabia que meus pais amavam aquela casa, sua história, seu status, mais do que quase qualquer outra coisa. E eu sabia, com uma certeza que se instalou como uma pedra no meu estômago, que na noite anterior eles haviam saqueado minhas economias para manter sua imagem perfeita e financiar a fantasia da minha irmã. Eu não tinha trazido uma bolsa, nem mesmo um casaco. Apenas saí do carro, a chuva fria encharcando meu suéter instantaneamente, e caminhei até a porta da frente. Minha chave ainda funcionava. Era uma chave antiga e ornamentada, daquelas de esqueleto em uma argola de prata simples. Destranquei a porta e entrei no hall. O cheiro me atingiu primeiro, uma mistura de pot-pourri, óleo de limão e café expresso recém-passado. Era o cheiro da riqueza confortável. Minha mãe, Eleonora, estava na sala de estar formal, de pé ao lado de um conjunto de malas novas, cor de creme. Ela dobrava cuidadosamente um xale de caxemira, seus movimentos precisos e sem pressa. "Ah, Clara", disse ela sem tirar os olhos da tarefa. "Você chegou um pouco cedo.
Veio nos desejar boa viagem. Nosso voo sai em algumas horas. Meu pai, Roberto, estava em sua escrivaninha de mogno no canto, digitando em seu laptop. Ele usava uma camisa social impecável, parecendo composto e completamente despreocupado, como um homem que nunca enfrentou um problema real na vida. Eu fiquei parada logo na entrada, pingando água da chuva no impecável tapete persa deles. Senti-me deslocada, insignificante, mas um fogo estava se formando em meu peito. Eu não vim dizer adeus, falei, minha voz surpreendentemente firme. Fiquei quase impressionada com o quão estável eu soava. Vim descobrir por que minha conta poupança foi esvaziada. Minha mãe parou por uma fração de segundo. Em seguida, pegou um livro com capa de couro e o colocou em um bolso lateral da mala. Não seja tão dramática, Clara, disse ela com desdém. Não foi esvaziada. Sua conta corrente está intacta. Você tem o suficiente para suas contas do mês. Vocês pegaram minha poupança, afirmei. Não como uma pergunta, mas como um fato. O fundo para o mestrado. Cada centavo. 250 mil reais. Meu pai finalmente ergueu o olhar, tirando os óculos de leitura com um ar de profunda irritação, como se eu fosse um operador de telemarketing interrompendo seu jantar. Foi um empréstimo ponte, Clara, disse ele, seu tom grave e condescendente. A Sofia precisava garantir o local na Toscana. A organizadora do casamento estava pressionando. Você sabe o quão estressada sua irmã tem estado. A Sofia tem 31 anos, retruquei. E ela já é casada. Isso é uma renovação de votos. É uma festa. É uma celebração do compromisso deles. Corrigiu minha mãe bruscamente, caminhando até a máquina de café expresso. E o Léo teve uma pequena queda temporária em seu último empreendimento. Eles só precisavam de um apoio. Família ajuda a família, querida. Eu precisava daquele dinheiro para o meu mestrado, eu disse, as palavras parecendo pesadas e inúteis no ar. Eu economizei por 6 anos, trabalhei à noite, dirigi um carro popular com 10 anos de uso, sem ar-condicionado, durante 6 verões para juntar aquele dinheiro. Meu pai soltou um suspiro exasperado e massageou as têmporas. Você é jovem, é cheia de recursos, você é uma arquiteta talentosa. Bem, desenhista por enquanto. Você vai recuperar esse dinheiro. Eu apenas o encarei, incapaz de acreditar no que estava ouvindo. Recuperar? Sim, disse ele, agitando a mão como se espantasse um mosquito irritante. Você não tem filhos nem financiamento de casa. Seus custos são baixos. Você terá o dinheiro de volta em 1 ano, 2 no máximo. A Sofia precisa disso agora. É simplesmente uma questão de timing. Levei 6 anos, repeti, minha voz mal passando de um sussurro. E você acha que posso simplesmente repor em 1 ano? Se você se esforçar, disse ele friamente, pare de focar tanto nos centavos, Clara, e olhe para o quadro geral. Nós te criamos para ser autossuficiente. A Sofia é mais sensível. Ela requer um tipo diferente de apoio. E aí estava, a doutrina familiar não dita, exposta abertamente. Sofia era a orquídea delicada, precisando das condições perfeitas para florescer. Eu era o cacto resistente, que deveria prosperar no deserto, e porque eu podia sobreviver, eles se sentiam justificados em tomar minha água. Vocês ao menos consideraram me perguntar? Perguntei, minha voz se elevando um pouco. A ideia de me ligar antes de liquidarem minha conta passou pela cabeça de vocês? Nós temos acesso, disse minha mãe, seu tom se tornando gelado. Nós somos co-titulares daquela conta desde que você tinha 16 anos, para te ajudar a administrar seu dinheiro. Sempre foi uma conta de família. Era o meu dinheiro, insisti. Eu que ganhei. E quem pagou pela sua escola particular de elite? Minha mãe retrucou. Quem cobriu sua graduação? Nós investimos uma quantia significativa em você, Clara. Não seja tão mesquinha. É um traço horrível. Mesquinha. Eles tinham acabado de detonar todo o meu plano de vida para dar uma festa na Itália. E eu estava sendo mesquinha.
Olhei ao redor da sala perfeitamente decorada, para as caras pinturas a óleo, as malas de grife, para meus próprios pais, tão saudáveis e ricos, me dizendo que o trabalho da minha vida era descartável porque minha irmã precisava se sentir especial. Eles não me viam, eles viam um ativo, um recurso que podiam explorar à vontade. E naquele momento, eu soube com uma certeza arrepiante que eles nunca me pagariam de volta. Se eu pedisse em 1 ano, a Sofia precisaria de uma entrada para uma casa, ou o papai precisaria de um carro novo, ou a mamãe decidiria que eles mereciam um cruzeiro. Minhas necessidades sempre estariam no final da lista. Enfiei a mão no bolso e tirei a velha chave de esqueleto. Os olhos da minha mãe se fixaram nela, estreitando-se em suspeita. "O que você está fazendo?" Caminhei até o console antigo no hall. Era feito de madeira de cerejeira escura e polida. Coloquei a chave bem no centro. Ela fez um clique seco e definitivo contra a madeira. "Cansei", eu disse. "Cansou de quê?" perguntou meu pai, sua paciência claramente esgotada. "Não faça um chilique, Clara. Temos um avião para pegar." "Cansei de ser o fundo de emergência", esclareci. "Cansei de ser o banco. Você está sendo absolutamente ridícula", disse minha mãe, dando um passo em minha direção. "Pegue essa chave. Esperamos você para o jantar no domingo, quando voltarmos. Vamos trazer uma lembrancinha para você." "Eu não quero uma lembrancinha", disse eu, virando-me para a porta. "Eu queria minha educação. Se você sair por essa porta", a voz do meu pai se elevou, carregada de ameaça. "Não pense por um segundo que vamos correr atrás quando você mudar de ideia. Você está se comportando como uma criança mimada." "Não", eu disse, abrindo a porta pesada. A chuva estava caindo mais forte agora. "Uma criança espera que seus pais resolvam seus problemas. Eu vou resolver isso sozinha." "Clara!" minha mãe gritou. "Nós somos sua família! Você não vira as costas para sua família!" Olhei para eles uma última vez. Pareciam furiosos, mas principalmente pareciam perplexos. Eles genuinamente não conseguiam compreender por que eu estava chateada. Eles acreditavam que tinham direito a mim. "Família não rouba um do outro", eu disse. "Então, acho que não sou mais da família." Saí para a chuva e fechei a porta. O ferrolho se encaixou no lugar. Foi o som mais alto e libertador que eu já tinha ouvido. Voltei para o meu carro, meu corpo finalmente começando a tremer à medida que a adrenalina diminuía. A realidade estava desabando. Eu tinha 27 anos. Tinha R$ 5.000 na minha conta corrente. Minhas economias tinham desaparecido. A matrícula do meu curso vencia em 3 semanas. Fiquei sentada ali pelo que pareceu uma eternidade, observando a chuva borrar a vista do imponente casarão até que se tornasse apenas uma forma turva e distorcida. Eu não chorei. Eu não gritei. Senti algo completamente diferente. Senti-me leve. Por toda a minha vida, eu carreguei o peso esmagador de suas expectativas. Tentei tanto ser a responsável, a fácil, aquela que nunca pedia nada. Pensei que se eu fosse boa o suficiente, eles finalmente me veriam, me respeitariam. Pensei que se eu construísse meu próprio sucesso, eles ficariam orgulhosos. Mas eles não estavam orgulhosos. Eles apenas se sentiam no direito. Engatei a marcha e saí da calçada. Nem olhei pelo retrovisor. Minha primeira parada foi uma pequena agência bancária no centro. Era um lugar sem graça, com um carpete desgastado que cheirava vagamente a poeira e papel velho. Sentei-me em frente a uma jovem gerente chamada Jéssica, que parecia tão cansada quanto eu. "Como posso ajudá-la hoje, senhora?" "Reis?" perguntou ela educadamente. "Preciso fechar minha conta poupança", eu disse. "E preciso remover meus pais como usuários autorizados na minha conta corrente. Agora mesmo." Jéssica digitou por um momento, a testa franzida. "Vejo que houve uma grande transferência da conta poupança ontem à noite. O saldo está zerado." "Eu sei", eu disse. "Feche mesmo assim." "Ok", disse ela, me dando um olhar solidário. "E quanto à conta corrente? Seu pai está listado como cotitular. Para removê-lo, tecnicamente precisaríamos da assinatura dele.
Meu coração martelava contra minhas costelas. Ele está saindo do país em algumas horas. Não consigo a assinatura. Jéssica olhou para mim, realmente olhou para mim e deve ter visto o pânico absoluto em meus olhos. Ou talvez ela apenas tenha visto uma mulher que parecia ter passado por uma tempestade. Na verdade, disse ela, baixando a voz, como você é maior de idade e a titular principal da conta, há outra maneira. Não podemos removê-lo sem o consentimento dele, mas você pode encerrar esta conta completamente e abrir uma nova, exclusivamente em seu nome. Podemos fazer isso agora mesmo. Faça, eu disse, uma onda de alívio me invadindo. Por favor. Levou a maior parte de 1 hora. Movi meus míseros R$ 5.000 para uma nova conta que era minha e apenas minha. Recebi um novo cartão de débito, um pedaço de plástico azul genérico que parecia um escudo. Mais alguma coisa? Jéssica perguntou enquanto me entregava o cartão. Sim, eu disse. Se Roberto ou Eleonora Reis tentarem obter qualquer informação sobre mim, minhas contas, meu endereço, qualquer coisa, o que acontece? O acesso será negado, disse Jéssica com firmeza. Eles não têm absolutamente nenhuma autoridade sobre esta nova conta. Você está blindada. Obrigada, eu disse, as palavras parecendo inadequadas. Saí do banco e me sentei em um banco próximo. Peguei meu celular. 6 chamadas perdidas da minha mãe. 4 mensagens da minha irmã, Sofia. Sofia. Mamãe disse que você deu um showzinho. Por que você sempre tem que ser tão ciumenta? Este é o meu dia especial. Sofia, atende o telefone. Você está estragando o clima para todo mundo. Mãe, estamos no aeroporto. Você deve um pedido de desculpas ao seu pai. Ele está profundamente magoado. Eu não respondi. Fui para os meus contatos. Rolei a lista de nomes. Bloquear. Fiz isso para minha mãe. Fiz para meu pai. Fiz para Sofia. Depois, por via das dúvidas, fiz para Léo, meu cunhado. Meu celular ficou em silêncio. Era um silêncio aterrorizante e estimulante. Minha vida inteira, aquele telefone tinha sido uma coleira. Minha mãe ligando para criticar minha roupa. Meu pai ligando para questionar minhas escolhas de carreira. Sofia ligando para reclamar de algum inconveniente trivial. Agora havia apenas o zumbido do tráfego da cidade e o barulho constante da chuva. Voltei para o meu minúsculo apartamento. Eu não podia mais pagá-lo. Meu emprego como desenhista júnior em uma grande firma mal cobria o aluguel e sem minhas economias para a faculdade, eu precisava de cada centavo apenas para sobreviver. Eu não podia ficar. Tinha que desaparecer. Passei os 3 dias seguintes em um frenesi de empacotar e vender. Meu sofá confortável foi vendido por R$ 800 no Facebook Marketplace. Meu pequeno conjunto de jantar por 300. Vendi as bolsas de grife que minha mãe me dera de aniversário, presentes que eu nunca gostei porque pareciam fantasias. Levei-as a um brechó de luxo e saí com R$ 2.000 em dinheiro. Quebrei meu contrato de aluguel. Meu senhorio ficou furioso, mas eu disse a ele que houve uma emergência familiar repentina. Nem era mentira, a emergência era a minha família. Coloquei o que restou da minha vida no meu carro velho. Não era muito. Minha mesa de desenho profissional, meu laptop, 3 caixas de livros didáticos, uma mala de roupas e minha cafeteira. Dirigi para o oeste. Não tinha um destino em mente, nenhum plano real. Só sabia que precisava sair de São Paulo. São Paulo era a cidade deles. O nome deles estava em placas de museus e programas de eventos de caridade. Eu não conseguia andar um quarteirão sem sentir a sombra deles. Acabei em Belo Horizonte. Foram 5 horas de carro, longe o suficiente para não encontrá-los acidentalmente em um café, mais perto o suficiente para não parecer que me mudei para outro planeta. Encontrei um anúncio em um site alternativo para um espaço de trabalho e moradia em um bairro industrial e rústico. Encontrei o proprietário, um homem chamado Seu Nelson, com as mãos permanentemente manchadas de graxa, naquela noite. Não é o Copacabana Palace, resmungou Seu Nelson, abrindo uma pesada porta de metal corrugado.
Era um container industrial adaptado, uma caixa de aço, literalmente. Alguém tinha cortado grosseiramente uma janela em um dos lados e soldado grades de ferro sobre ela. Lá dentro, o chão era de cimento queimado, manchado. Uma minúscula cozinha, que parecia ter sido retirada de um trailer antigo, estava espremida em um canto. O banheiro era um pequeno armário contendo um vaso sanitário e um chuveiro saindo diretamente da parede. O espaço era frio e cavernoso. Cheirava a ferrugem e cimento úmido. "Quanto?" perguntei. "1.500 por mês", disse seu Nelson. "Tudo incluído. Mas só para você saber, o aquecedor faz um barulho de turbina de avião." "Eu fico", disse eu, entregando-lhe o dinheiro do primeiro mês e o depósito. Naquela noite, inflei meu colchão de ar no chão frio de cimento. O aquecedor ganhou vida com uma série de estalos e gemidos, soando como um dragão moribundo. O brilho alaranjado de um poste de luz próximo se filtrava pela janela gradeada, projetando sombras estranhas e alongadas nas paredes de metal. Comi uma lata de sopa de tomate fria porque não tinha desempacotado meu fogão elétrico. Abri meu laptop e vi o inevitável e-mail da universidade. Assunto: mensalidade em atraso. Por favor, entre em contato com a tesouraria para evitar o cancelamento de sua matrícula. Fechei o laptop com força. Eu não iria para o mestrado. Não neste semestre. Talvez nunca. Deitei-me no colchão, puxando um cobertor fino até o queixo. O frio subia do chão. Eu podia ver minha própria respiração se condensando no ar. Pensei nos meus pais, provavelmente tomando champanhe em uma vila toscana a essa altura. Eles provavelmente estavam recontando a história do meu chilique, rindo de como eu era emotiva e dramática. Estavam dormindo em uma suíte de hotel de luxo que custava mais por noite do que tudo o que eu tinha. Eles achavam que tinham vencido, achavam que tinham me colocado de volta no meu lugar, que eu voltaria rastejando em uma semana, implorando por perdão e um empréstimo. Olhei para o teto de metal ondulado. Não. Sussurrei para o espaço vazio e ecoante. Eu não ia voltar. Eu estava sozinha. Estava sem dinheiro. Estava morando em uma caixa de metal em um terreno baldio industrial. Mas pela primeira vez em meus 27 anos, eu era completa e totalmente dona de mim. O silêncio naquele container não era mais vazio. Era uma tela em branco, esperando que eu desenhasse nela. Fechei os olhos, ouvindo a chuva tamborilar um ritmo constante no teto. Parecia aplauso. Minha nova existência não parecia uma vida. Parecia uma solução de armazenamento temporário. Meu container era pintado de um azul desbotado e descascado por fora. Por dentro, era um mundo de metal corrugado e cinza. Eu não podia pendurar quadros com pregos, então comprei um pacote de ímãs fortes para prender meus esboços arquitetônicos. Aquele primeiro mês foi uma prova de fogo. Belo Horizonte estava fria e úmida, uma umidade que parecia permear as paredes de aço. Minhas roupas sempre pareciam ligeiramente úmidas. O aquecedor que seu Nelson mencionara era uma unidade industrial monstruosa que soprava ar quente e empoeirado, com cheiro de plástico queimado. Eu só o usava quando meus dedos ficavam dormentes. Meu novo despertador era a troca de turno das 5 da manhã no armazém ao lado. Bip persistente e agudo das empilhadeiras em marcha a ré tornou-se trilha sonora das minhas manhãs. Desenvolvi uma rotina espartana. Fervia água na minha única placa de aquecimento para café instantâneo, uma bebida amarga e granulada que eu tomava de uma caneca lascada que encontrei em um brechó. Então, eu me sentava na minha mesa de desenho. Era a única peça de mobília que eu salvara, uma mesa de bordo de nível profissional que era meu santuário. Ela dominava o pequeno espaço, forçando-me a passar de lado para chegar ao banheiro, mas quando eu estava sentada ali, não era uma garota morando em uma caixa. Eu era uma arquiteta. Eu não tinha clientes nem firma, então vasculhei sites de freelancers, fazendo lances nos trabalhos pequenos e indesejáveis. Elaborar a planta baixa para a reforma de uma casa, R$ 800.
converter um conjunto de plantas antigas em PDF para um arquivo CAD moderno, R$ 300. Projetar um novo deck para uma casa no subúrbio, R$ 1.000. Eu pegava todos, trabalhava do amanhecer até muito depois do anoitecer, com as costas doendo e os olhos ardendo com o brilho da tela do laptop na luz fraca. Uma tarde, cerca de um mês depois de ter fugido de São Paulo, bati em um muro. Estava fazendo um almoço triste de biscoitos de água e sal com pasta de amendoim. Estava exausta, profundamente solitária e não tinha uma conversa de verdade com ninguém há dias, exceto por uma breve troca com um caixa de supermercado. Por um impulso masoquista, peguei meu celular. Eu havia criado uma conta fantasma nas redes sociais, sem nome, sem amigos, apenas para poder observá-los à distância. Sabia que era uma péssima ideia, como cutucar uma ferida que estava tentando cicatrizar. Fui até o perfil da minha irmã, Sofia. Um novo álbum de fotos havia sido postado apenas algumas horas antes. A foto de capa era de Sofia e meus pais na Toscana. O céu atrás deles era de um azul brilhante e sem nuvens. Eles estavam sentados em uma longa mesa rústica, coberta com linho branco e transbordando de flores. Sofia estava radiante em um vestido de renda delicado, que eu sabia que custava pelo menos R$ 20.000, segurando uma taça de prosecco e rindo, a cabeça inclinada para trás em uma alegria performática. Minha mãe sentava-se ao lado dela, bronzeada e sorrindo serenamente. Meu pai estava com o braço em volta de Léo, meu cunhado, ambos parecendo orgulhosos e triunfantes. Pareciam uma família real de férias. A legenda dizia: criando memórias com quem mais importa. Família é para sempre. Sonho toscano, renovação, devotos abençoada. Fiquei olhando para a foto. Depois, olhei ao redor da minha caixa de aço. Vi as manchas de ferrugem fracas no chão de cimento. Vi minhas meias úmidas penduradas em um varal que eu havia esticado pela sala. Vi a única e zumbinte lâmpada fluorescente no teto. Eles estavam brindando com o dinheiro da minha faculdade. Estavam celebrando sua família para sempre, enquanto eu tremia de frio em um parque industrial. Um nó quente se formou na minha garganta. Queria esmagar meu celular contra a parede de metal, mas não o fiz. Em vez disso, dei zoom na foto. Olhei além de seus rostos sorridentes para a vila atrás deles. Estudei a linha do telhado, os arcos, a forma como as colunas de pedra sustentavam a varanda. Aquele cantilever foi mal projetado, pensei, minha mente mudando automaticamente para o modo profissional. A drenagem está toda errada para esse tipo de telhado. Eles terão grandes problemas de infiltração em menos de uma década. Desliguei o celular e o coloquei virado para baixo. Eles têm o dinheiro, disse para essa sala vazia, mas eu tenho a habilidade. Terminei meus biscoitos, limpei as migalhas da minha mesa de desenho e voltei ao trabalho. Comecei a desenhar não para um cliente, mas para mim. Olhei ao redor do meu pequeno e feio container. Era apertado e frio, mas também era eficiente. Era modular. Era forte. Comecei a desenhar plantas para melhorá-lo. Esbocei um projeto para uma cama de embutir para criar mais espaço no chão. Desenhei uma pequena claraboia para deixar entrar luz natural. Projetei um sistema inteligente de coleta e filtragem de água da chuva para o telhado. Uma percepção me ocorreu enquanto eu desenhava. Quando não se tem nada, você é forçado a ser criativo. Quando se tem recursos ilimitados, como meus pais, você apenas compra soluções. Você nem precisa inovar, você apenas consome. Aqui, nesta caixa, eu tinha que resolver problemas. Eu não estava apenas sobrevivendo, eu estava em treinamento. 4 meses depois, o frio implacável finalmente cedeu. A primavera chegou a Belo Horizonte. Eu consegui juntar R$ 15.000. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para comprar painéis de isolamento adequados para o container. Eu mesma os instalei, assistindo a tutoriais online e aprendendo a usar uma furadeira e uma pistola de calafetagem.
Minhas mãos ficaram calosas e perpetuamente sujas de terra. Eu me cortei mais de uma vez, mas apenas enrolei o ferimento com fita isolante e continuei. Eu também tinha feito um amigo. O nome dele era Daniel e ele dirigia uma pequena ONG chamada Comunidades Porto Seguro. Eu o conheci em uma cafeteria local onde eu estava enrolando com um único café por horas para usar o Wi-Fi gratuito. Ele notou as plantas espalhadas pela minha mesa e perguntou o que eu estava projetando. Nada, na verdade, eu disse. Apenas ideias. Nós precisamos de ideias, disse ele com um sorriso caloroso. Temos um pequeno terreno perto do rio. Queremos construir moradias de transição para jovens em situação de risco, garotos que saíram do sistema de abrigos. O problema é que não temos praticamente nenhum orçamento. Eu entendo um pouco sobre falta de orçamento, respondi. Ele me contratou. O pagamento era mínimo, mas ele me ofereceu algo muito mais valioso: uma chance. O projeto se chamava Nexus. O conceito era simples, mas poderoso. Usaríamos contêineres industriais reaproveitados, como o que eu estava morando, e os transformaríamos em uma pequena vila de microcasas seguras, dignas e eficientes. Mergulhei de cabeça no projeto. Despejei cada lição que aprendi com minha própria existência espartana nos planos. Eu sabia exatamente onde colocar as janelas para maximizar a luz natural e minimizar a perda de calor. Sabia como isolar os pisos para impedir a entrada do frio cortante. Sabia como fazer 17 metros quadrados parecerem não apenas habitáveis, mas um lar. Trabalhava 18 horas por dia. Eu era a arquiteta principal, mas também era a gerente de projetos e uma consultora de construção de fato. Estava no canteiro de obras todos os dias, usando botas com biqueira de aço e um capacete, observando enquanto os guindastes levantavam os contêineres e os colocavam no lugar como gigantescos e coloridos blocos de Lego. 6 meses após o início do projeto, encontramos um grande obstáculo. O fiscal da prefeitura, um senhor mais velho e notoriamente difícil, havia rejeitado nossa proposta de rede elétrica 2 vezes, citando preocupações com as estruturas não convencionais. Fui pessoalmente à Secretaria de Planejamento Urbano, com o coração batendo forte. Desenrolei as plantas em sua mesa bagunçada. Funciona, eu disse a ele, apontando para meus cálculos de carga. Eu moro em um desses há 10 meses. Conheço a dinâmica do fluxo de ar, conheço as propriedades térmicas, conheço os requisitos de segurança contra incêndio, porque eu mesma tive que cumpri-los. Ele estudou as plantas, depois olhou para mim, seu olhar absorvendo o cansaço em meus olhos e os calos em minhas mãos. Você não é apenas a projetista, não é, garota? Ele perguntou. Eu sou a especialista residente, eu disse. Ele pegou um carimbo pesado, passou na tinta e o bateu no papel com um baque satisfatório. Aprovado. Saí daquele prédio segurando a licença como se fosse um bilhete de loteria premiado. Na parte inferior da página constava o arquiteto responsável, Clara Reis. Era oficial. Eu vinha estudando à noite, debruçada sobre materiais para o exame de registro profissional, à luz de uma lanterna à bateria, enquanto comia macarrão instantâneo. Eu tinha registrado as horas, eu tinha feito o trabalho. Eu era uma arquiteta com registro no CAL. Comprei uma moldura de plástico barata em uma loja de R$1 e pendurei aquela licença na minha parede de metal com um ímã. Era a coisa mais bonita que eu possuía. Quando o Nexus foi inaugurado, causou uma sensação local. Não era apenas moradia, era uma declaração. Os contêineres foram pintados em cores fortes e otimistas: amarelo sol, azul petróleo profundo e laranja vibrante. Construímos uma horta comunitária no pátio central. Painéis solares nos telhados tornaram o projeto quase autossuficiente. A emissora de notícias local veio fazer uma reportagem. Eles entrevistaram Daniel e ele insistiu em me puxar para a frente da câmera. Esta é a visionária que fez tudo acontecer, disse ele, colocando um braço em volta dos meus ombros. Clara Reis.
Eu estava usando minhas botas de trabalho empoeiradas e uma camisa de flanela xadrez, com o cabelo preso em um coque bagunçado. Eu não estava maquiada. Eu só queria construir algo que importasse, murmurei para o repórter. A matéria se tornou viral inesperadamente. Arquiteta transforma contêineres de carga em esperança para as imins e a juventude de BH. Meu telefone começou a tocar. No início, eram pequenas encomendas, proprietários de casas querendo um escritório de quintal estiloso. Depois, um pequeno incorporador de São Paulo ligou. Em seguida, um grupo de restaurantes. Abri minha própria firma, chamei-a de Pilar Arquitetura. Não aluguei um escritório chique, fiquei ali mesmo, no meu container. Eu gostava do lembrete, gostava de acordar com o som da indústria. Isso me mantinha com fome. Em uma terça-feira chuvosa de outubro, quase exatamente um ano depois de sair da casa dos meus pais, recebi um e-mail. Assunto: solicitação de proposta. Projeto Pináculo Verde. Era de um consórcio de investidores de tecnologia de São Paulo. Eles tinham visto a reportagem sobre o Nexus, queriam construir um campus de escritórios revolucionário, com energia zero, no coração de São Paulo. O orçamento estimado era de 20 milhões de reais. Fiquei olhando para o número na tela. 20 milhões de reais. Tive que ler o e-mail 4 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. O e-mail dizia que eles não estavam procurando uma firma grande e estabelecida. Queriam alguém com uma visão genuinamente sustentável e centrada no ser humano. Eles me queriam. Respondi simplesmente: posso estar em São Paulo na próxima semana. Dirigi meu carro velho, aquele com o aquecedor quebrado, de volta à cidade que eu havia fugido. Mas desta vez, eu usava um terno novo e bem cortado, que comprei com o meu próprio dinheiro. Entrei em uma sala de reuniões elegante no último andar. 5 homens em ternos escuros e caros estavam sentados ao redor de uma mesa de vidro. Eu podia sentir o ceticismo deles. Eu era jovem, era mulher e era desconhecida. Fiquei na cabeceira da mesa. Minhas mãos não tremeram. Minha voz não vacilou. Eu me projeto monumentos para egos corporativos. Comecei. Eu projeto ecossistemas vivos. Construo lugares que devolvem mais do que recebem. Se vocês querem um prédio troféu, uma caixa de vidro para colocar na capa de uma revista, há uma dúzia de outras firmas que vocês podem chamar. Se querem construir o futuro, vocês me chamam. A sala ficou em silêncio absoluto. Então, o investidor principal, um homem de olhos perspicazes, abriu um sorriso lento. Nós queremos o futuro. Eles assinaram o contrato naquele dia. Saí daquele arranha-céu e fui para as ruas movimentadas de São Paulo. Estava garoando, assim como no dia em que parti, mas a chuva não parecia mais fria e opressiva, parecia purificadora. Cheguei ao meu carro e meu celular vibrou. Era uma notificação do meu banco. Depósito recebido. R$ 1 milhão. Era o adiantamento inicial do projeto. Sentei-me no banco do motorista e apenas olhei para o número. Era 4 vezes o que meus pais haviam tirado de mim. Soltei uma risada curta e baixa. Eu tinha conseguido. Tinha ganhado tudo de volta, e mais um pouco. E não devia uma única palavra de agradecimento a ninguém, além de mim mesma. Liguei o carro e comecei a viagem de volta para Belo Horizonte. Eu tinha um campus para projetar. Eu não tinha ideia de que, enquanto eu construía meticulosamente minha nova vida, as fundações da deles estavam se transformando em pó. Eu não sabia que o silêncio da minha família não era contentamento. Era a calmaria antes do colapso. 6 meses depois de assinar o contrato do Pináculo Verde, eu estava sentada no meu escritório. Eu ainda trabalhava no parque industrial, mas agora a Pilar Arquitetura ocupava uma pilha de 3 contêineres inteligentemente conectados e modificados. Eu tinha uma equipe de 4 arquitetos juniores e uma gerente de escritório. Era outra terça-feira e a chuva batia no teto de metal, mas lá dentro estava quente, claro e vibrando com produtividade. Minha contadora, Maria Vargas, entrou.
Maria era uma mulher pragmática que geralmente se comunicava por planilhas e monossílabos. Hoje, ela parecia abalada. Ela segurava uma pasta grossa e sua mão tremia visivelmente. "Clara", disse ela com a voz tensa, "temos um problema. Encontrei algo quando estava finalizando a separação legal das suas finanças das dos seus pais. Larguei minha caneta." "O que foi? Eles tentaram me declarar como dependente no imposto de renda de novo?" "Não", disse Maria, sentando-se na cadeira em frente à minha mesa. "É muito, muito pior do que isso." Ela abriu a pasta. Estava cheia de registros públicos, ônus e notificações de inadimplência. Fiz uma auditoria completa para garantir que nenhuma das dívidas deles pudesse ser vinculada à sua empresa, explicou ela com a voz baixa. "E eu encontrei tudo isso." Ela empurrou um documento pela mesa. Era uma notificação de ônus sobre a casa histórica dos meus pais em Higienópolis. "Eles fizeram uma segunda hipoteca?" Perguntei confusa. "Aquela casa foi quitada décadas atrás. Não apenas uma segunda hipoteca", disse Maria com uma expressão sombria. "Uma terceira. E eles estouraram o limite de uma linha de crédito com garantia imobiliária." "Clara, eles alavancaram tudo. A casa, a carteira de ações, a casa de veraneio em Angra dos Reis. Tudo." Fiquei olhando para os números estonteantes. Eram milhões de reais em dívidas. "Por quê?" sussurrei. "Meu pai é o homem mais avesso a riscos que conheço. Ele não era quem estava correndo risco", disse Maria suavemente. "Era o Léo." "Léo?" perguntei, meu sangue gelando. "Meu cunhado? Olhe isso", disse Maria, apontando para outro documento. Era uma procuração, concedendo a Léo Price plenos poderes para gerenciar os ativos de Roberto e Eleonora Reis, com o propósito de diversificação agressiva de portfólio. Léo os convenceu de que era um gênio financeiro, murmurei, as peças se encaixando. Ele disse a eles que poderia torná-los mais ricos. Um empreendimento imobiliário de alto risco no Panamá, disse Maria balançando a cabeça. Ele afundou quase todo o capital líquido deles nisso. Prometeu retornos exorbitantes em 1 ano. Fechei os olhos e pude ouvir a voz retumbante de Léo nos jantares de família, gabando-se de romper o mercado e mudanças de paradigma. Pude ver meus pais pendurados em cada palavra dele, chamando-o de seu filho brilhante. "E?" perguntei, ainda de olhos fechados. "A incorporadora era uma empresa de fachada", disse Maria sem rodeios. "Era uma pirâmide financeira. Os fundadores desapareceram no mês passado. O investimento inteiro se foi. Não vale nada." "Completamente, completamente", ela afirmou. "Seus pais perderam mais de 90% de seu patrimônio líquido e, como usaram a casa como garantia para os empréstimos, estão completamente endividados. O banco já iniciou o processo de execução da hipoteca." Recostei-me na cadeira. O único som no escritório era o zumbido silencioso de um ventilador de servidor. Esperei sentir uma onda de triunfo, uma corrida de vindicação. Eu havia fantasiado sobre este momento, sobre o karma finalmente alcançando-os. Mas não senti nada disso. Apenas senti enjoo. Não era apenas sobre o dinheiro. Era a pura e estonteante tolice disso. Eles haviam entregado o trabalho de uma vida inteira a um charlatão vistoso que falava muito. Deram a ele as chaves do reino sem pensar 2 vezes. Mas quando eu, sua própria filha, precisei do meu próprio dinheiro para meu próprio futuro, eles me trataram como criança pedindo esmola. "O Léo tem algum dinheiro sobrando?" perguntei. "Não", disse Maria. "Ele e a Sofia declararam falência na semana passada. Os bens deles estão protegidos. Seus pais foram os que ficaram com a conta de toda a dívida. E a Sofia? O nome dela está no processo de falência", disse Maria. "Ela está livre, legalmente falando." Olhei pela janela para o pátio industrial encharcado de chuva. "Eles vão perder a casa", eu disse, afirmando o óbvio. "Sim", confirmou Maria. "O leilão está marcado para daqui a 60 dias. Pensei naquele casarão de tijolos perfeito,
no latão polido, na elegância silenciosa. Pensei na minha mãe, que tratava seus móveis antigos com mais reverência do que jamais me tratou. Eles não sabem que eu sei disso, eu disse. Não, disse Maria. São registros públicos, mas você teria que estar procurando por eles. Provavelmente estão tentando manter segredo, para manter as aparências. Eles devem estar apavorados, refleti. Eles estão desesperados, corrigiu Maria. E pessoas desesperadas fazem coisas tolas. Levantei-me e caminhei até a janela, pressionando a palma da mão contra a parede de metal fria do meu escritório. Obrigada, Maria, eu disse. Ela se levantou para sair. Clara, se eles te ligarem... Eu sei, interrompi. Não assine nada, nem atenda o telefone. Ela aconselhou, e então se foi. Fiquei ali, sozinha com a chuva e o zumbido da minha empresa. Olhei para minha licença de arquiteta emoldurada na parede. Clara Reis, arquiteta. Eu havia construído uma vida sobre uma fundação de sucata e pura força de vontade. Não era glamouroso, mas era sólido. Foi construído para resistir a uma tempestade. Meus pais haviam construído sua vida sobre uma fundação de imagem e direito. E agora o chão estava sendo lavado debaixo deles. Eu não liguei para eles, não mandei mensagem. Apenas voltei para minha mesa. Eu tinha um campus para construir. 2 meses depois, foi a cerimônia de lançamento da pedra fundamental do projeto Pináculo Verde. Foi um grande evento para a cidade de São Paulo. A prefeita estava lá, junto com uma multidão de jornalistas e 100 VIPs internos caros, todos amontoados sob uma enorme tenda branca para evitar a garoa persistente. Eu estava perto do palco, usando um capacete e um colete de segurança amarelo brilhante sobre o meu blazer. Desta vez, eu não era uma funcionária anônima, eu era a oradora principal. O canteiro de obras era uma extensão caótica de lama e maquinário pesado, mas para mim era de uma visão mais bonita do mundo. Era um começo. Enquanto eu revisava minhas anotações, senti um toque hesitante no meu ombro. Eu me virei. Era minha mãe. Por uma fração de segundo, não a reconheci. Ela parecia diminuída. Seu cabelo loiro, perfeitamente penteado, mostrava raízes escuras. Seu casaco de grife, embora caro, estava amassado e parecia um tamanho grande demais para sua estrutura agora mais magra. Meu pai estava logo atrás dela. Ele parecia uma década mais velho. Seus ombros estavam curvados e ele não usava gravata, o que para ele era o equivalente a estar nu em público. Clara, disse minha mãe, sua voz fina e frágil como papel velho. Eu apenas olhei para eles. O que vocês estão fazendo aqui? Este é um evento privado. Vimos as placas lá na frente, meu pai murmurou, gesticulando vagamente em direção à cerca da construção. Vimos o nome do projeto. Pensamos, talvez você estivesse trabalhando aqui. Eles não tinham ideia. Viram um canteiro de obras gigantesco e presumiram que eu tinha conseguido um emprego como desenhista de baixo nível. Eu estou trabalhando aqui, disse eu com a voz firme. Ah, que bom, disse minha mãe, tentando um sorriso que era mais uma careta. Isso é maravilhoso. Estamos tão orgulhosos de você, querida. Se reerguendo. Ela estendeu a mão para tocar meu braço, um gesto de afeto vazio. Eu instintivamente dei um passo para trás. O que vocês querem? Perguntei sem rodeios. Meu pai se aproximou, sua voz baixando para um sussurro conspiratório enquanto olhava ao redor. Estamos em uma situação um pouco complicada, Clara. Um probleminha temporário de fluxo de caixa. Um problema de fluxo de caixa. Repeti, a frase com gosto de cinzas na minha boca. É assim que vocês estão chamando? É muito complicado, disse ele, acenando com a mão com desdém. Finanças de alto nível, flutuações de mercado. Você não entenderia os detalhes, mas precisamos de um pequeno empréstimo ponte, apenas por algumas semanas para cobrir algumas despesas urgentes. Quanto? Perguntei, minha voz plana. Minha mãe engoliu em seco. 100 mil reais. Só até que outros fundos sejam liberados. 100 mil reais.
Um ano e meio atrás, eles haviam tirado 250 mil de mim sem pensar duas vezes. Agora estavam aqui implorando por menos da metade disso. Por que não pedem ao Léo? Perguntei, observando o rosto dele. O nome o atingiu como um golpe físico. Ele se encolheu. O Léo não está em posição de ajudar. E a Sofia? A Sofia está um caco, sussurrou minha mãe, seus olhos se enchendo de lágrimas. Ela não para de chorar. Levaram o carro dela, Clara. O guincho levou a BMW dela ontem. Olhei para eles, realmente olhei para eles. Eram patéticos. Despidos de sua arrogância e de seu dinheiro, não restava nada além de duas pessoas assustadas e gananciosas paradas na lama. Vocês querem que eu empreste dinheiro a vocês? Eu disse. Nós vamos te pagar de volta, insistiu meu pai, sua voz falhando. Com juros. Só precisamos que você seja nossa fiadora em um empréstimo pessoal. Você tem um bom emprego agora, uma renda estável. O banco disse que se tivéssemos um fiador com um histórico de crédito sólido, eles queriam meu nome, o nome que eles haviam menosprezado, a reputação que eu construí do nada. Eles queriam usar minha estabilidade arduamente conquistada para sustentar seu mundo em colapso. Vocês acham que eu tenho uma renda estável? Perguntei. Bem, olhe para você, disse minha mãe, gesticulando para meu colete de segurança como se fosse um manto real. Você está em um projeto enorme. Deve estar se saindo bem. Família ajuda a família, Clara. Você se lembra disso, não é? Aquela frase de novo. Fez meu estômago se contrair. Eu me lembro, eu disse, minha voz como gelo. Eu me lembro de você dizendo isso logo depois de esvaziar minha conta bancária. Aquilo foi diferente, implorou minha mãe. Estávamos tentando dar à sua irmã uma bela memória. Nunca pensamos que isso aconteceria. Vocês apostaram, eu disse, e perderam. Por favor, implorou meu pai, seus olhos brilhando. Eles vão trocar as fechaduras da casa nesta sexta-feira. Não teremos para onde ir. Eu morei num container por 10 meses, eu disse friamente. Eu sei como é não ter para onde ir. Fortalece o caráter. Nesse momento, a música do evento aumentou e a prefeita subiu ao pódio. Senhoras e senhores, sua voz ecoou pelo local. Por favor, juntem-se a mim para dar as boas-vindas à força visionária por trás deste projeto incrível. A CEO e arquiteta principal da Pilar Arquitetura, senhora Clara Reis. A multidão explodiu em aplausos. O som foi uma força física. Meus pais congelaram. Suas cabeças se viraram bruscamente para o palco, depois de volta para mim. O queixo do meu pai caiu. Minha mãe parecia ter visto um fantasma. CEO? Sussurrou minha mãe, a palavra presa na garganta. Arquiteta principal? Gaguejou meu pai. Endireitei os ombros e olhei para os dois diretamente nos olhos. Eu não sou uma funcionária, disse eu calmamente, deixando as palavras pousarem. Eu sou a dona da empresa. A cor sumiu de seus rostos. Pela primeira vez, eles pareceram realmente ver os enormes banners pendurados atrás do palco, aqueles pelos quais eles passaram direto. Pilar Arquitetura, Clara Reis, diretora. Eles vieram aqui para implorar por migalhas da pessoa que estava oferecendo o banquete. Clara, disse meu pai, sua voz mudando instantaneamente. O apelo desesperado se foi, substituído por uma avareza crua e faminta. Clara, meu Deus, você construiu isso? Sim, eu disse. Então você pode nos ajudar, gritou minha mãe, seus olhos se arregalando com uma esperança selvagem e frenética. Você tem dinheiro, você deve ter milhões. Você pode simplesmente nos dar um cheque, você pode salvar a casa. Ela se lançou para o meu braço novamente, seu aperto surpreendentemente forte, suas unhas cravando no meu blazer. Você tem que fazer isso, ela sibilou. Nós somos seus pais. Olhei para a mão dela como uma garra, na minha manga, depois para a lama espirrando em seus sapatos caros. Eu preciso ir, eu disse soltando meu braço. Eles estão me esperando. Clara! Meu pai gritou enquanto eu me afastava. Não nos dê as costas. Nós te fizemos. Nós te criamos.
Vocês não me fizeram, eu disse sem olhar para trás. Vocês me quebraram e eu me reconstruí. Caminhei em direção ao palco. Seguranças, chamei, minha voz clara e autoritária. 2 homens grandes de ternos pretos, que estavam observando discretamente a troca, se adiantaram. Essas pessoas não estão na lista de convidados, eu disse, apontando para meus pais sem me virar. Por favor, acompanhem-nos para fora do local. Clara, não! Minha mãe gritou. Você não pode fazer isso conosco. Eu sou a proprietária deste local, disse eu aos guardas. Tirem-nos daqui. Os seguranças se moveram. Um pegou meu pai firmemente pelo cotovelo, o outro ficou no caminho da minha mãe. Senhora, senhor, vocês precisam vir conosco, disse um educadamente, mas com firmeza. Essa é a minha filha, gritou minha mãe, a voz rachando de histeria. Ela nos deve tudo. Eu não olhei para trás, caminhei firmemente em direção às escadas do palco, ouvindo seus gritos desaparecerem atrás de mim. Ouvi minha mãe começar a soluçar. Ouvi meu pai ameaçando processar todo mundo, mas enquanto subia os degraus para o pódio, seus gritos desesperados foram engolidos pela maré crescente de aplausos da multidão. Subi ao microfone, olhei para o mar de rostos expectantes, vi o horizonte de São Paulo atrás deles, uma cidade que eu agora estava remodelando, vi o futuro que eu estava construindo, bem aqui neste chão lamacento. Na beira do canteiro, meus pais estavam sendo levados como intrusos comuns. Eu estava sob os holofotes. Respirei fundo e firme. Obrigada a todos por estarem aqui, eu disse, minha voz soando com confiança. Hoje não estamos apenas lançando a pedra fundamental de um prédio, estamos nos comprometendo com uma ideia. A ideia de que o que construímos deve ser resiliente, que deve ser construído sobre uma fundação forte, porque sem uma fundação forte, tudo, não importa o quão bonito pareça na superfície, eventualmente entrará em colapso. Fiz uma pausa, deixando o peso das palavras assentar. Eu sabia exatamente o que elas significavam. Agora, eu disse, um pequeno sorriso brincando em meus lábios. Vamos ao trabalho. Depois do discurso, desci do palco para uma enxurrada de apertos de mão e parabéns. Meu coração batia forte com a adrenalina. Os investidores estavam em êxtase. Discurso brilhante, Clara, disse um deles, batendo nas minhas costas. Adorei a parte sobre as fundações. Poderoso. Peguei um copo de água com gás. Minhas mãos perfeitamente firmes. Meu celular vibrou no bolso. Era uma mensagem de Maria, minha contadora. O leilão do imóvel de Higienópolis está confirmado para ser a próxima terça. Quer que eu dê um lance? Encarei a mensagem. Eu poderia comprar a casa deles. Eu tinha o capital. Seria a vingança final e esmagadora. Eu poderia despejá-los e transformar seu precioso santuário do passado em minha nova sede corporativa. Digitei de volta uma única palavra: não. E então adicionei: deixa pra lá. Eu não queria a casa deles. Era um túmulo de más lembranças. Estava envenenada. Caminhei até a beira do canteiro de obras. Os seguranças estavam no portão. Meus pais haviam saído da propriedade, mas vi o carro do meu pai estacionado do outro lado da rua, uma multa já presa sob o limpador de para-brisa. Ele estava curvado no banco do motorista, a cabeça apoiada no volante. Minha mãe olhava pela janela, o olhar fixo no esqueleto de aço do meu prédio subindo para o céu cinzento. Fui até a cerca de arame. Não a abri. Meu pai me viu e saiu do carro. Toda a luta havia desaparecido. Ele apenas parecia derrotado. Clara, disse ele, a voz rouca do outro lado da rua. Não temos para onde ir. Tirei meu tablet da bolsa, abri o arquivo que Maria havia enviado e o ergui, a tela brilhando através da cerca. Eu sei, eu disse. Eu vi a notificação do leilão. Ele apertou os olhos para a tela. Você sabia? Minha contadora é muito minuciosa, eu disse. Acabou, pai. O banco é o dono da casa agora. Vocês estão apenas invadindo a própria vida de vocês. Minha mãe saiu do carro, o rosto uma máscara de ódio e incredulidade. Você gostou disso? Ela cuspiu. Você adorou nos humilhar.
Eu não gostei, eu disse, e era a mais pura verdade. Eu simplesmente não me importei. Há uma diferença. Olhei para os dois, tremendo na garoa. Eu não vou dar dinheiro a vocês, eu disse, minha voz final. Porque se eu der, vocês vão simplesmente dar para o Léo ou para a Sofia, ou vão alugar um carro caro que não podem pagar para manter as aparências. Não vou mais financiar a ilusão de vocês, então você vai simplesmente nos deixar ficar sem teto, chorou minha mãe. Vou deixar vocês resolverem, eu disse, assim como eu tive que fazer. Virei-me e caminhei de volta para o calor e a luz da tenda. Você é um monstro, Clara! Ela gritou para as minhas costas. Um monstro cruel e sem coração. Continuei andando. Eu não era um monstro, eu era uma arquiteta. E às vezes, você tem que demolir uma estrutura condenada antes de poder construir algo novo e forte em seu lugar. O colapso foi rápido. O banco tomou a casa. Soube mais tarde que minha mãe havia se recusado a sair, permanecendo na sala de estar até que os oficiais de justiça a removeram fisicamente. Léo foi preso por fraude e apropriação indébita. Seu rosto, antes presunçoso e confiante, era agora uma foto sombria na primeira página de um grande jornal. Sofia, por ela eu quase senti pena. Quase. Ela nunca teve um emprego de verdade. Seu diploma de História da Arte era puramente decorativo. Aos 31 anos, sua única habilidade comercializável era gastar o dinheiro dos outros. Ela acabou em um apartamento sujo de um quarto em um subúrbio distante. Eu a vi uma vez, meses depois. Eu estava me encontrando com um cliente em uma cafeteria no centro. Ela estava atrás do balcão, usando um avental verde com um crachá. Parecia exausta, as unhas curtas e sem esmalte, enquanto limpava uma mesa com um pano sujo. Nossos olhos se encontraram. Ela congelou. Eu estava em um terno bem cortado, meu laptop aberto em um projeto complexo. Eu parecia tudo o que ela foi criada para ser, e ela parecia alguém de quem ela um dia teria zombado. Ela não acenou. Ela não falou. Apenas olhou para baixo e começou a esfregar a mesa com mais força, como se tentasse apagar a minha imagem. Ela não acenou. Ela não falou. Apenas olhou para baixo e começou a esfregar a mesa com mais força, como se tentasse apagar a minha imagem. Terminei minha reunião e deixei uma nota de R$100 no pote de gorjetas ao sair. Foi o único dinheiro que eu dei a qualquer um deles. Meus pais se mudaram para um pequeno apartamento alugado com carpete marrom e paredes finas. Meu pai encontrou algum trabalho de consultoria em tempo parcial, mas sua reputação estava arruinada. Minha mãe vendeu suas joias no Mercado Livre. A rede de fofocas da família, o que restou dela, me disse que eles me culpavam por tudo. Sua filha ingrata os havia abandonado em seu momento de necessidade. Eles se faziam de vítimas, mas ninguém mais estava comprando ingressos para o seu show de autopiedade. Enquanto eles reclamavam, eu construía. O projeto Pináculo Verde foi concluído antes do prazo e abaixo do orçamento. Ganhou um prêmio nacional de design sustentável. Meu rosto estava na capa da Architectural Review. Durante a entrevista, o jornalista me perguntou qual foi a inspiração. Este edifício parece tão resiliente. Eu sorri. Foi inspirado na necessidade fundamental de abrigo, eu disse, e na força que você descobre quando é forçado a construir o seu próprio. Eu não os mencionei. Eles não faziam parte da minha história de sucesso. Eram apenas os escombros que eu tive que limpar para lançar minha própria fundação. 6 meses depois, as chuvas de novembro haviam retornado a São Paulo. Eu estava no terraço do Pináculo Verde. Daqui de cima, a cidade se espalhava como uma placa de circuito brilhante. Olhei em direção a Higienópolis. Em algum lugar na escuridão, meus pais estavam em seu pequeno apartamento alugado, provavelmente assistindo TV, provavelmente infelizes. Procurei pela raiva antiga, a picada familiar da traição, mas ela havia sumido. Eu não os odiava. O ódio é uma conexão, é um investimento de energia, e eu não tinha mais energia para investir neles.
Eu não sentia nada. Eles eram uma tempestade que havia passado. Você não perde tempo com raiva de uma tempestade. Você apenas reconstrói, mais forte. Eles consumiram. Sussurrei para o vento. Eu criei. Meu celular vibrou. Era uma mensagem de Daniel, meu amigo da ONG em Belo Horizonte. E aí, Estrela, conseguimos financiamento para mais 3 projetos Nexus. Topa? Sorri e respondi instantaneamente. Sempre. Me mande as plantas dos locais. Guardei o celular e olhei para o horizonte. Eu não estava mais olhando para o meu passado. Eu estava olhando para a frente. A melhor vingança, eu disse suavemente, não é destruir algo. É construir algo que eles nunca poderão tocar. Virei-me da beirada e caminhei em direção à porta que levava de volta para dentro. Eu tinha trabalho a fazer. Tinha plantas para desenhar. Tinha um futuro para projetar. E a planta, finalmente, era inteiramente minha. Fim da história.